Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudos, vamos estudar o nosso finalzinho de trimestre. A última lição, lição 13, a multiforme sabedoria de Deus. Dentro do assunto, estudaremos Efésios capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 4. Estudaremos sobre os dons espirituais e ministeriais, também sobre o dom dado em seus diversos, na sua amplitude, como dádiva do Pai. Estudaremos os dispenseiros dos mistérios divinos, sendo eles bons dispenseiros, e também os dons espirituais e o fruto do Espírito. Nesta aula, vamos estudar o nosso comentário. Amados irmãos, lição 13, a sabedoria de Deus e os dons. É bem verdade que o Espírito Santo é quem dá os dons espirituais. E de acordo com Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2, nós temos uma variedade de manifestações do Espírito Santo, conforme diz o texto, que são 7. E entre esses 7, nós temos 4 dentro da área de sabedoria. É o espírito de conselho, espírito de sabedoria, espírito de ciência, espírito de temor do Senhor. Agora, observa-se que a nossa doutrina está com base na doutrina da Bíblia e não naquilo que pensamos. Nós estamos estudando sobre os dons do Espírito. No decorrer de toda a lição, estudamos os 9 dons do Espírito Santo. E esses 9 dons, que são espirituais, são os mais falados. Por isso que muitos só colocam esses 9 dons, só estudam esses 9 dons e colocam eles à parte, como se fossem os dons de ouro. E não falam mais dos outros. Mas desde o início da primeira aula, que nós estamos falando na existência de diversos outros dons. Existem mais de 20 dons mencionados na Bíblia. E quando a gente fala de 9 dons, estamos falando do resumo. Estamos simplificando os dons na sua totalidade. São mais de 20 dons. Aqui não são apenas habilidades físicas ou experiência de inteligência, mas estamos falando dos dons do Espírito Santo. De acordo com o estudo dos dons, como não são apenas 9, como se fosse apenas um candeeiro tipificando, porque nós exemplificamos e mostramos os 9 dons. Então, para chegar a mais de 20 dons, nós temos ainda mais de 11 dons. 9 para 20, nós temos 11 dons. Então veja que os 9 dons de Coríntio, que estão juntinhos, agrupados, têm se tornado famosos e a Bíblia tem sido um pouco deixada de lado, ou seja, não estudado por muitos, a fim de estudarmos a variedade de dons espirituais. A palavra dom quer dizer carisma, que significa um presente. Um dom, que é um presente, algo de graça dado por Deus. Um favor, algo que se dá, que se deu. Então, quando nós dizemos um dom de Deus, nós estamos falando de um presente de Deus. Estamos falando de uma bênção de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus deu, estamos falando de uma dádiva, de uma bênção dada por Deus. Isto é, um presente. Amém? Então, é algo que vem de Deus, é um benefício que nós desfrutamos pela dádiva de Deus. Conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 17, esse texto mostra que o dom de Deus é uma boa dádiva. Conforme o verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças e nem sombra de variação. Então, se o dom é dado por Deus, então este dom não requer merecimento. Ele não requer uma condição para receber. É apenas um presente que você apenas estende a mão
como um filho e recebe do seu pai. Não é um pagamento e também não é troca de favores. O dom é uma ferramenta para atuação em uma área específica no reino de Deus. Aquilo que você faz com habilidade, com facilidade, isto é um dom de Deus. Quando se atua com facilidade, há uma manifestação do dom de Deus. Então, há mais de uma lista bíblica, onde há mais de um texto que fala dos dons. É verdade que na teologia tradicional só vai falar, na sua maioria das vezes, apenas de 9 dons. Eles só focam em 9 dons. Mas desde a primeira aula estamos estudando que há mais de 20 dons. Mas como nós seguimos a proposta da lição, sem deixar de falar também nos outros dons, que também é um assunto bíblico e que o professor ele pode ampliar para subsídio da escola bíblica. Então, os 9 dons estão entre os mais de 20 dons. Mas quando nós falamos em apenas 9, estamos apenas colocando um simplificado de um total volume de diversos dons. Quando nós falamos também de 5 ministérios, a Bíblia diz que Deus deu. Então, são também presentes de Deus. Então, presente é a palavra para dom. Dom, presente, dádiva. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus deu. Então, se Ele deu, o Senhor, nosso Deus, está falando do carisma, que quer dizer presente, é a palavra grega. Então veja que é verdade que os dons, viu? Eles sempre vão se repetir em outros textos, por isso que é bom ler os textos variados da Bíblia, que fala sobre os dons. Quando nós lemos os textos que falam sobre dons, por exemplo, Romanos 12, versos 6 e 7, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então veja que tendo diferentes dons. Então nesses textos estão mencionando os dons na sua variedade, diferentes. Aí aparece o dom de profecia, o de ministério, que são no geral os dons de serviço. Aparece os dons de ensino, o de exortação, de repartição, de governo e de misericórdia. Todos são dons e entre esses dons estão alguns dos 9 e outros não estão nos 9 dons. Então veja outro texto, 1 de Coríntios, capítulo 7, versos 7 e 8. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então cada um tem o seu próprio dom. Veja que a diversidade de pessoas, assim também há a diversidade de dons. Um de uma maneira e o outro de outra. Então veja que Paulo, quando vai falar do dom do solteirismo, do celibato, ele diz o seguinte: digo aos solteiros e às viúvas. Então aqui Paulo vai continuando falando dos casados e dos solteiros. Então no contexto geral da fala, ele está tratando do celibato. Isto é, o dom de ficar solteiro. Este dom do solteirismo não está entre os 9 dons. O solteirismo não é para qualquer um. Então, quem tem habilidade de ficar sozinho, sem se casar, isto é, se controlando pessoalmente, a ponto de não sua emoção se extraviar, ou seja, mexer na sua emoção, na sua vida. Se a pessoa que tem o dom do solteirismo, se ela casar, ela se dá mal. Por quê? Porque ela tem o dom de ficar solteira. Então é a melhor coisa para ela por causa do dom que ela tem. Então aqui trata do dom do celibato. Não está entre os 9 dons. Veja que cada um tem seu próprio dom. Então Paulo está tratando no contexto do celibato, que é a possibilidade de não casar e sem afetar a vida pessoal da pessoa.
Então, nesse caso, o solteiro, ele vai servir no ministério de forma saudável. Então, o dom do celibato não é imposto, como acontece com os padres. Para ser padre tem que ser uma pessoa solteira. Mas há pessoas que são felizes e serão felizes se elas estiverem solteiras para o resto da vida. Então, isto é um dom. Ninguém fala desse dom, mas tem que ser colocado na lista. Em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, aqui aparecem os famosos 9 dons, que já estudamos desde o começo da aula, da primeira até agora. Então, outro texto, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Aqui nesta lista aparecem alguns dos 9 dons. E aqui diz que Deus pôs, isto é algo que vem de Deus. Efésios 4 e 11. Ele mesmo deu, quer dizer, dádiva, presente, vindo de Deus. Nós devemos aprender a identificar os dons, cada um estudando com paciência. Então vamos começar a estudar estes dons, o dom de ministério. Então esse primeiro dom, que o sentido aqui é serviço, Romanos 12, 6, no original a palavra aparece diaconia, do grego, que significa serviço. É um dom de servir. Esse dom é um dom que deve ser o padrão de todo cristão, todo crente, todo filho de Deus. Tem que ter o dom de servir. Mas todos foram chamados para servir. Isto é fato, é bíblico. Mas quem serve deve se doar. Então, isto é cristianismo, que precisa ser o normal, o serviço para cada um. E o comum a todos. Então, dentro desse comum, existem pessoas que se destacam no que o outro não tem. Amém? Por isso que o dom está sendo colocado na prática e assim nós temos um destaque entre um em relação ao outro. Amém? Nós vamos fazer uma nova aula extra e enviar para os nossos alunos do Zap. Amém? Não é um grupo, mas são aulas enviadas para todos aqueles que abençoam o canal, exatamente frutificando juntamente o seu elevo espiritual. Deus abençoe a todos, fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adiante, em frente, para o novo trimestre que está aí bem próximo. Deus abençoe e Deus o guarde.